Hoje nós vamos falar sobre as dores, né, dos concurseiros, galeras tecnólogos, vestibulando. Oi, Fran, seja bem-vinda, Fran. Muito obrigada. Quero apresentar aqui a Daniela Silva, que ela é professora já há muitos anos, né, Dani? Bastante, acho que aí mais de 11 anos nessa brincadeira. Quando eu fiz a faculdade, eu não estava em sala de aula, quando a gente fala o chão, né? No chão da sala de aula. Eu trabalhava no escritório, mas eu sempre tive o objetivo de ensinar. Isso daí era fato. Eu ia seguir mesmo, ia entrar, de qualquer forma eu ia entrar na área. Terminei a pós-graduação, aí que a gente fala assim, que a gente recebe os sinais, né? Eu recebo os sinais do universo. Então eu falei assim, esse é o momento de eu sair, porque eu preciso entrar na área, né? Eu não fiz uma faculdade para deixar o meu diploma guardado. Isso fez sentido para mim, né? Cada um tem uma forma de pensar, mas para mim, quando eu fiz a faculdade, eu falei assim, não, eu sempre tive o objetivo de ensinar. E daí sempre mostrou isso eu desde pequena, né? Eu tive a oportunidade de contar minha história, né, como palestrante, até mesmo num grupo, numa reunião de mulheres de empreendedoras, e eu estava lembrando, né, foi desde pequena, onde eu colocava bonecas em cima da cama, visualizando os meus alunos e o quadro ensinando. Dali eu já estava profetizando isso na minha vida. Eu comecei com um contrato no estado do Rio de Janeiro. Eu sempre tive uma rede de apoio que são os meus pais. Fazer essa transição de carreira naquele momento, né, com eu indo morar sozinha, em sala de aula é o nosso campo de experimentação. Né? Então, dali eu fui vendo as dores, dali eu fui entendendo, né, o que acontece com os meus alunos, essa dificuldade. Até porque eu sou da disciplina de matemática, que é justamente exatas, que é o pavor da grande maioria. Vocês conhecem alguém que está prestando concurso várias vezes, galera, tá quase desistindo, né, desanimado? Nossa mentora, Daniela Silva, ela tem um método, tá? Mais de 500 alunos aprovados, né? Tem gente que gasta dinheiro em concurso, em inscrição, em livros, em apostilas, 8, 12 horas por dia estudando e realmente não consegue. A maioria não consegue. Então, Dani, o problema não é o curso, o problema não é a apostila, o problema não é a matéria, não é o edital e não é você ficar 2 horas por dia ou 8 horas por dia. Não. A questão que eu venho observando e eu tenho a certeza, cada dia mais eu tenho a certeza, é o método que as pessoas estão utilizando. Quem está estudando para um concurso público ou um vestibular, né, um vestibular de modo geral, vai pegar materiais, videoaula, mas só um método, só um recurso, ele não é necessário. Até, primeiro de tudo, você precisa saber o que serve para você. Essa história de você, serviu para um, vai servir para mim, depende. Depende, tem vários fatores que você tem que levar em consideração, que é como é que está a tua base, seu conteúdo base, se está bem consolidado. Eu falei isso num vídeo. Você está com uma base legal, está bem consolidada a sua base de conteúdo? Se não tiver, a gente fala uma defasagem de conteúdo, não adianta. De repente aquele método não vai surtir o efeito que você gostaria se você não vê a tua base. Então você vai ter que consolidar. Então tem vezes que você vai ter que ir devagar, você vai ter que desacelerar. A galera que pega já, eu estou no método mais rápido, né? Eu consigo só numa videoaula. Já consolidou o conteúdo base, já fez várias vezes as provas anteriores, já está há muito tempo, né, fazendo concurso público. Então ele já está num ritmo acelerado. Aí sim vale. Mas isso, né, Tati, eu vejo muito assim, um autoconhecimento. Você tem que se conhecer e saber que isso daqui vai valer, isso daqui não vai valer. Isso aqui junto com isso daqui está valendo. Isso daqui, esses dois juntos não está surtindo efeito. Eu tenho que ver outra coisa. Então entra a estratégia. Então você está vendo, né? Então dentro do método vai entrar estratégia, observação do seu ritmo de aprendizagem. Então são vários fatores que você tem que analisar e ver se está surtindo efeito. Os famosos macetes que pegam de concurso, de língua portuguesa, né? Tem alguns macetes que algumas pessoas conseguem entender. Tem outros que elas vão criar no macete para elas poderem lembrar na hora da prova. O que seria conteúdo base? Porque assim, vamos falar de concursos, né? Vamos focar primeiramente em concursos. Por exemplo, de um modo geral, né? Você tá vamos começar no o conteúdo básico que você aprende em escola. Língua portuguesa, que a grande maioria dos concursos tem essa matéria. Tem essa disciplina. Então, como é que está a tua base ali, o teu conhecimento básico? Você conseguiu absorver todos os assuntos sem dificuldade? Você não empurrou... por exemplo, um exemplo. A classe eu vi, mas eu só decorei aquilo ali só para na hora da prova. Você não entendeu. Quando chega lá na frente, quando você vai rever esse assunto, porque tem essa necessidade de estudar para um concurso, e eu não consegui absorver, eu não lembro de nada. Aí que está o problema. Aí que a gente fala, a base não foi consolidada. Se você empurrou, o famoso empurrar com a barriga e decorar, que isso é terrível, vai ter problema depois.
o material certo para você comprar. Você ensina o método, né, Dani? Sim. Mas assim, tem tantas empresas que vendem apostilas, que vendem métodos, né? Como Isso. eu vou saber qual que é a apostila certa? Qual que é o certo? Não sei se você já prestou concurso, mas você já aprovou muitas pessoas. Já fui concurseira, já fui concurseira, né? Mas eu tava num contexto diferente. Eu vou falar de um contexto vendo de fora de uma situação de professora e pelas histórias que eu vim ouvindo. Então, quando eu tenho pessoas que estão mais de 20 anos paradas, eu não falo nem faculdade, não chego assim, parou no ensino médio, nesse nível, né? Então tá mais de 20 anos parada. O que eu indico é pegar um livro, um exemplo de língua portuguesa, pegar um livro de gramática, aquele com uma linguagem básica, não rebuscada, aquele que vem com beabá. Por quê? Eu não sei como que a pessoa, o que ela aprendeu, se ela realmente aprendeu, como que foi essa aprendizagem lá atrás. Então isso tudo você tem que levar em consideração. Por isso, né, quando você colocou aquela chamada assim, você está gastando dinheiro num concurso, não é que a gente está criticando, você consegue sim passar no concurso, mas a verdade é, você tem que ver como é que está a sua base, para você chegar e estudar só 2 meses. Que pra mim assim, é o que acontece, né? Sai o edital, você às vezes tem 2 ou 3 meses, depende muito, para você poder rever todo o assunto. Um assunto que é o conteúdo base e outros assuntos, como às vezes legislação, lei orgânica, que é dentro de prefeitura, que é algo que não se dá em escola, que você vai ver que cai mais. Agora, Dani, tem aqui alguns mitos e verdades, né? Quanto Sim. mais horas, melhor. É mito ou é verdade? Mito. Por quê? Descanso é preguiça. É mito ou verdade? Mito. Técnica é frescura. Mito ou verdade? Verdade. Isso é verdade. Por que é verdade? Porque você vai conseguir, quando você utiliza um método, aí o método ele engloba muito mais coisas, como nós estávamos falando, que é estratégia, gerenciamento de tempo, recursos que você está utilizando, né? Ou um videoaula, ou um mapa mental, ou um livro, uma apostila. Então, isso tudo dentro de um cronograma de estudo que também é um método, aí sim você tem o resultado que você espera. Agora, a pergunta que não quer calar, a galera trabalha o dia inteiro, a maioria, né? Tem uma galera que não está trabalhando no momento, resolveu investir realmente em concurso, em estudar em casa, tem uma grana guardada aí, bacana. Mas a galera que tem aí, né, a vida corrida. Como estudar com pouco tempo disponível? Tem um método para isso? Tem. Como que é isso? Como que ele vai conseguir administrar esse tempo? Aí entra a administração do tempo, aí vai entrar o gerenciamento de tempo. Ele tem que ver dentro dessa rotina dele durante a semana um tempo para estudar. Não tem jeito, Tati. Porque você investir, né? Vamos ser realistas. Você está investindo um dinheiro. A taxa para os concursos públicos é um valor considerável. Que você está tirando, às vezes, para poder fazer algo dentro de casa, e você está tirando para investir. É o teu objetivo, que você está querendo deixar de ser CLT, e você está querendo ser estatutário. Então, vamos ser bem realistas. Então, ele tem que tirar um dia, 2 dias, dentro do tempo que ele tiver. Né? Claro que não pode deixar de, eu vou, como a gente usa muito, vou varar à noite, também não, porque se você não dormir bem, você não vai conseguir render. Então, aí entra a estratégia, ele tem que ver assim, colocar um cronograma de estudo. Nossa, eu trabalho de segunda a sexta ou de segunda a sábado, às vezes eu só tenho domingo. Você vai pegar o tempo que você tiver e vai estudar aquilo ali. Daniela, um concurso que ele se inscreveu 2 meses, como é que ele vai fazer isso, né? Por isso que eu falo, concurso público, a preparação, no mínimo, são uns 2 anos para você se preparar. Eu estou jogando o mínimo 2 anos para você chegar no que você quer. Porque se você for na tentativa, é o que acontece muito, né? Eu vou tentar para ver como é que é. E vai 1, vai 2, vai 3, vai 4, vai 5, que é o que acontece. E você não consegue. Por quê? Você não está se preparando. Se você estiver se preparando mesmo, essa galera que entra, se você fizer uma pesquisa, eu acredito em você, tem gente que está se preparando 5 anos antes, 4 anos, 6 anos antes. Aí pensa bem, você está lidando com uma galera que já pegou como é que é o ritmo de concurso público. Eu estou falando de um modo geral, de um concurso público, vestibular,
prefeitura, TJ, todos, e você tá, eu não tive tempo para me preparar, mas cara, você está se deparando com, você vai enfrentar um que está se preparando 5 anos, e aí? Ele já viu como que é o edital, ele sabe como que é a banca, ele estudou banca, ele está com conteúdo básico consolidado, ele vai direto. Então você está entrando tá lidando com uma fera. Então ali é vaga, você está disputando uma vaga, então você tem que se preparar para assim, o que eu estou no concurso, eu quero aquela vaga, então eu tenho que me preparar para conseguir aquela vaga, eu estar dentro da quantidade mínima, né, de vagas para eu poder entrar. Essa é a e Dani, qual é o maior erro que impede uma aprovação? Tanto o concurso vestibular, para entrar no curso tecnólogo, enfim. Quando você não tem uma boa estratégia, quando você não tem um preparo, quando você não se prepara. Quando você não está se preparando, a forma de se preparar é quando você não tem estratégia, você não estuda com foco, você não estuda com planejamento, entendeu? Isso é um dos maiores erros. Outro ponto, né, que é importante falar, conteúdos programáticos que os editais têm. Eu estudo sempre o que está sendo que caiu muitas vezes, né? Ele vai por conteúdos que caíram 2, 3 anos seguidos. Pega o edital, vê o conteúdo programático, todos os assuntos que estão sendo trabalhados ali. Outro ponto também que eu venho analisando, que eu venho observado, referencial. O que seria um referencial? Tem muitos editais que colocam os livros de referência. Seria bom o concurseiro ou vestibulando olhar se tem algum livro, material de referência, né, o referencial bibliográfico que é chamado, que eles estão colocando ali para você se referar um autor que ele se baseia em língua portuguesa, um autor que ele se baseia em matemática ou em raciocínio lógico. Isso também ajuda bastante, porque você já está entendendo como que a banca vai trabalhar aquelas questões. Você acha que muda muito as provas, o edital para o outro? Não é edital, mas a prova muda muito de um ano para outro, de 2 em 2 anos? Algumas coisas, elas seguem, se for a mesma banca, ela vai seguir uma mesma estrutura, entendeu? Muda alguma coisa, uma coisa ou outra. Se a intenção é se basear em provas anteriores, eu estou sempre, pode, né? Mas pode ter o risco de ter uma mudança. A gente falou de alguns mitos e verdades, né? Sim, cansaço, celular, né? Não faltou essa do celular. Faltou rede social, que é o grande inimigo hoje no estudo, o celular. Você fala que tem que ter uma preparação 2 anos antes, no mínimo. Eu quero agora, pá. Por que tem que começar com a Daniela Silva, esse método quem tá começando agora? Pá, tenho 50, quero mudar de vida. Ou então Franciele quer, de repente, do nada, chega de mandar currículo. Como é que faz? Vamos jogar algo mais alto, né? Vai que ela quer um tribunal de justiça, né? Então eu jogo mais alto ainda. Então, em vez de prefeitura, um tribunal de justiça. Então, a galera que tá querendo fazer, né, um concurso para prefeitura, além do edital, de você ver o edital, o que é solicitado, conteúdo programático, né? Você vai começar a fazer um nivelamento dos assuntos que vão ser abordados na prova. O que seria esse nivelamento? Ver como é que está o teu nível de conhecimento ali. E eu tô entendendo? Não tô não. Parte de português eu tô péssima. Vamos dizer, parte de raciocínio lógico não tá legal. Então você vai ter que pegar, que eu falo beabá, um livro, né, que eu falo livros de gramática, ou um acompanhamento. Eu indico até mesmo um acompanhamento com um professor para te orientar. Se você está há muito tempo parada, eu estou aqui à disposição para fazer as orientações, né? Que além de toda a experiência que eu tenho aí, também eu já fui concurseira, tenho os métodos, sei como é que eu vou orientar, vou mostrar para os meus alunos, né, que são de preparatório, o ponto que eles têm que ir, como que eles têm que fazer também. A aprendizagem, o estudo, ele não muda para concurso. A forma que você vai utilizar para estudar para um, você vai utilizar para estudar para o outro. Claro que tem essas variâncias que são os assuntos, mas pegar o conteúdo programático dos editais, ver o que está sendo cobrado, ver como é que está o seu nível de conhecimento dos conteúdos básicos, que eu falo de língua portuguesa, né? Se tiver um raciocínio lógico, você tem que ver outras matérias que foi dado em escola, que você já está há muito tempo sem ver, você precisa saber como é que está o seu nível de conhecimento. Então você também orienta e depois você entra no método. E você consegue identificar o perfil do aluno? Porque tem pessoas que têm um perfil de aprendizagem melhor vendo, outras têm ouvindo, outras têm lendo e outras têm o professor lá explicando. Você consegue identificar e orientar essa pessoa? Eu falo essa anamnésia, né? Eu faço no decorrer das aulas. Numa aula de preparatório, eu vou observar o meu aluno.
Se eu passar um exercício, ele for rápido, na minha explicação ele for rápido, eu sei que a aprendizagem dele é rápida, só no dele ver e escutar ele já está pegando. Então, eu analisar o aluno. Eu tenho que analisar o aluno e identificar esse ritmo dele. O que você acha que falta desses cursos que realmente o aluno não consegue passar na prova, entrar realmente no concurso? E qual é a diferença desses cursos que a galera compra e do seu método? Então, Nossa, não é uma crítica a nenhum deles, a gente deixa isso bem claro, né? Mas você ter justamente isso. Ter essa sensibilidade de olhar o aluno que está ali e saber da necessidade dele. Porque tem muitos alunos, né, que vão entrar, às vezes são turmas imensas, né, e você acompanhar, mas você tem que ter um canal de, vamos dizer, de uma tutoria, uma ouvidoria, para você poder ter um feedback. Por que eu venho sempre mudando, né, eu venho desconstruindo, Tati, a forma de eu trabalhar? Porque eu estou tendo feedback. Daniela, isso é eles falando comigo, né? E quando a gente fala de aluno, a gente abre. Mas eu pego as experiências que eu tenho também em sala de aula e com as aulas minhas de reforço também, porque eu tô lidando com um aluno. Aí eu falei assim, as hipóteses, aí quando eu tenho as minhas hipóteses, assim, eu preciso ouvir para eu poder entender. Aí quando eu pego, aí vejo referências teóricas, né? Uma neurociência, que eu falo muito, vai ver muito no perfil do curso da aprendizagem em foco, você controla sua mente, você vai ver muita base de neurociência. Porque essa é a base para você, porque você tem que entender como você aprende. Você tem que respeitar o seu ritmo. Então, eles precisam o feedback. Eu não estou conseguindo entender. Porque muitos entram, vamos lidar, muitos vão entrar. Só que vão ter, desses muitos, vamos dizer, às vezes, uma pequena ou uma grande parcela não está conseguindo acompanhar. Por que não está conseguindo acompanhar o professor? O que está acontecendo? Aí que tem a questão. Muitos deles vão falar o quê? Eu não tô conseguindo, o problema é comigo. É sempre isso que escuta, o problema está comigo. Ou aquela famosa frase muito pejorativa, eu sou muito burro. Porque essa é a frase muito forte. É uma situação delicadíssima, entendeu? Então, são essas coisas que, assim, você perceber. Então, tem que ter um canal de feedback para você poder saber o que está acontecendo do aluno não conseguir acompanhar. E aqui tem um tópico, Dani, metacognição, aprender a aprender. Queria que você falasse um pouquinho. Muito bom. Esse aprender a aprender, essa palavra resume tudo que nós estávamos falando. Hoje nós precisamos compreender como nós aprendemos. Eu aprendo de uma forma. Eu sou muito auditiva. Eu gosto de escutar. Eu gosto de ver. O escrever, eu sinto essa necessidade de registrar. Mas se você mostrar um vídeo pra mim, eu vou conseguir. Eu paro ali, tenho os estímulos e eu vou aprender rápido. Aquilo ali vai absorver. Tem outro que precisa de um mapa mental. Tem outro que precisa de mapa mental e um resumo junto. Por quê? Ele entendeu como ele aprende. É isso. O aprender, hoje a gente chega a uma conclusão, nós precisamos entender como nós aprendemos. Quando você entende, quando você aprende, aí fica muito mais fácil. Aí você pode pegar assim, eu aprendo dessa forma, é desse jeito. Você está se conhecendo na questão do estudo. Então isso vai se estender para concurso, até mesmo dentro de universidade. Você está dentro de uma universidade, você precisa aprender os assuntos, até isso. Mas você precisa saber aprender. Na prática, 3 dicas, que inclusive está dentro do seu método, para ajudar a galera aí que... Primeiro de tudo, um dos métodos que eu utilizo até na mentoria que eu falo, o gerenciamento de tempo, um cronograma de atividades. Você montar um cronograma seu de atividades durante a semana. Ali você coloca todas as suas atividades e você vê dentro dos seus tempos, onde tem tempo livre, o que você pode fazer ali. Ali você vai colocar também seu momento de descanso e ali você consegue colocar o momento que você vai estudar. Primeiro de tudo, cronograma de atividade. Segundo ponto, estudar de forma espaçada. É o método Pomodoro. Proporcional. Né? Você estuda 15 minutos, dá um intervalo de 5.
Mas aprender. Aí eu tô vendo aqui a resposta da Kelly, né? Quando nós decidimos a buscar conhecimentos, precisamos pensar nossa maior facilidade para aprender. Cronograma é realmente muito eficaz. Tem muita gente que Kelly, tem muita gente que faz isso e ajuda para você organizar as suas atividades. Você precisa ter ideia, porque a sua mente às vezes falha. Porque são tantas atividades que você faz. Eu tô falando a galera que trabalha muito, tem muitas atividades para fazer, você às vezes esquece. E às vezes você nem sabe que tem um tempo vago que você consegue colocar ali um momento de estudar. Um dos pontos, Tati, que eu preciso falar, que é um dos males, né, nossos, é a questão de rede social. Né, posso falar de uma experiência como professora, porque eu ainda continuo estudando. Gente, na hora de estudar, isso vai como método também de estudo. Desligue notificação de celular e o som. Isso te distrai totalmente. É mais um ponto aí na prática. Eu fiz essa experiência e quando você está com foco no estudo, quando você se desliga, coloca o celular bem longe, desliga a notificação, né? Coloca no silencioso, tudo flui. Tudo que for que vai tirar o seu foco, né, afaste de você. Agora, você separa esses métodos, por exemplo, uma pessoa 50 a mais, 60 a mais, um adolescente, você separa esses métodos? Tem que separar, porque são perfis diferentes, né? Então não adianta você estudar tanto, porque o cérebro não vai absorver mais coisas. Não sei se eu tô enganada. Não, é isso mesmo. Aí entra na chamada da nossa live, né? Estudar por longas horas, direto. Porque é o direto. Quando você, né, esse é o problema. Eu preciso estudar, às vezes eu até falava isso, estudar muito tempo, mas sem um intervalo é um problema. Porque o seu cérebro precisa absorver aquilo que o que você colocou de informação na tua mente. Ele precisa absorver, ele precisa, sabe, acomodar. A gente tem um momento de acomodação ali. Uma história que te emocionou, de um feedback, um aluno seu ou uma aluna, uma história resumida, ou que também foi engraçada. Conta pra gente. Gente, tem uma que justamente, eu vou falar pra você, quando você falou, eu me emociono muito dela, né? E eu chorei junto com ela. Quando eu abri o curso, né, físico, ela veio procurando porque ela precisava de aulas comigo, preparatório, mas só com a parte de matemática. Porque ela não sabia, ela não tinha base. Nenhuma. E uma defasagem de conteúdo, traumas, né, que teve com professores anteriores. Então, ela sentiu, quando eu conversei com ela, ela sentiu essa conexão e começou a ter aula comigo. Então, eu comecei do beabá com ela. Né? Ela tinha um preparatório, só que ela não conseguia, a gente estava no período voltando aos poucos, né, da pandemia, presta atenção, a gente estava naquele período assim, volta, não volta, e depois ela acompanhava online. Daniela, ela falava pra Daniela, não vou conseguir, você vai sim, vamos com calma. Ela gravou, eu falei pra ela gravar minhas aulas. Quando chegasse em casa, ela escutasse e reescrevesse. Eu sei que foi assim, meses, acho que foi um ano nós tendo essa aula dessa forma. No final, é emocionante, né, falar. No final ela estava dando aula, ela estava explicando para os outros. E assim, você escutar isso, né, ela veio para mim e eu falei assim, hoje, Dani, hoje se eu consigo entender matemática, foi por você. Então aí eu falo para você que assim, para mim, é uma satisfação muito grande. Quando eu vejo um aluno, cara, que não sabia nada, com trauma, travado, sabe, com medo, e você chegar ao ponto de eu ver, isso teve outras, que dele conseguir, dele estar explicando, pra mim é uma satisfação, assim, gente, o meu dever foi cumprido. Essa é uma das histórias, é justamente de concurso. Depois ela conseguiu, né, acompanhar em sala de aula e ela foi. Teve um outro que eu participei, que eu dei aula, isso no período de pandemia, também, que foi de um projeto, eu participei com ele, foi a mesma coisa, parte de exatas, com defasagem de conteúdo, na parte de medicina. Nossa. Pra área de medicina, os dois na área de medicina. Tati, eu dei toda a base pra ele. Ele falou assim, ele tinha plena consciência, ele falou assim, eu vou ver o que vai dar. Ele teve uma pontuação legal, só que ele queria aumentar. Passou, acho que uns 2 anos, ele entrou em contato comigo. A pontuação dele na parte de exatas foi, se eu não me engano, acho que foi uns 900, 800 e pouco. Uma pessoa que tinha dificuldade em matemática. Eu dei a base e ele, com o método, ele veio com o método dele. Refazendo provas anteriores, mas ele consolidou o conteúdo. Aí ele foi vendo onde ele estava errando, aí ele foi só em cima da banca, ele foi fazendo só provas anteriores. Hoje, ele dá mentoria, pra você ter ideia. Então, pra mim, eu acompanho eles, eu falo assim, gente... É sobre isso, né? A Dani segurou o choro ainda. Eu segurei porque é emocionante pra mim.
né? Eu senti que, assim, é uma coisa... É você pegar aquela pedra bruta e você indo lapidando. Porque isso a educação para mim é isso, né? Eles vêm muito do bruto e o professor, ele não vai mudar a essência do aluno, mas ele vai lapidando ele com, sabe, com conhecimento. E depois ele segue um caminho. Então, assim, isso para mim traz uma satisfação, uma realização. Às vezes, todas as vezes eu lembro dessas histórias, por assim, é esse o seu caminho, você tem dúvida que a tua vocação era essa? Tá aí, né? Então foi essa uma das histórias. Com certeza em abril a Dani estará no nosso podcast também remotamente, mas estará. Dani também pode nos ajudar muito com métodos de estudo para crianças especiais, né? Pessoas 60 a mais, para vários perfis de pessoas e planos de carreiras diferentes. A gente nesse decorrer do ano, a gente vai sempre, né, tentando trabalhar sempre de forma excelente, né? Um amor, né? Eu percebi que a Dani, ela entra com muito amor aí nos seus métodos. Muito bom, Dani. E essa live serviu também para te conhecer bem melhor, né? Sim. Pra conversar, algumas conversas aí por vídeo, mas nossa, essa deu pra essa é a Dani. Top. Dani, então, gostaria que você deixasse aí o seu perfil do Instagram, uma última mensagem, né? Convidando a galera pro seu Instagram, que você também tira dúvidas, você pode também fornecer aí uma hora aí gratuita para conhecer a pessoa, o perfil da orientação rapidinho também. Eu acho que sim, então posso, né? Esse olha é meu já querendo, né? Vai me bater, Dani, depois. Mas é isso, gente. Bom, então, sigam o Instagram, @aprendizagemfoco, né? Você vai ver muitas dicas, conteúdos, né? Você pode também entrar em contato comigo para saber alguma informação, né, de como é que são as aulas, como que é o perfil. Ali eu posso montar uma anamnese para você e aproveitar e dar uma dica, um método, né? Olha só como é que me veio aqui. Dar dicas para você rápido. Quem participou, quem viu essa live, né? Compartilha aí. Quem visualizar na live e colocar assim, eu vi, vai direto lá no meu direct e pede assim, poxa, Dani, eu vi a live e tô querendo algumas dicas. Dou tranquilo para vocês. Viu? Maravilha, Dani. Eu vou caçar o povo aqui e vou mandar tudo para você. Você se vira aí. Não, pode deixar, eu dou conta. Eu dou conta. Tá bom, então eu tenho certeza que você vai nos agregar muito conteúdo. Tá bom, Dani? Tá bom. Muito obrigada aí, galera. Muito agradecida. Tá? Muito agradecida a todos que participaram. E fica aí, né? Vamos aproveitar nessa semana da mulher, né? Isso todas mesmo. as mulheres 50, 40 mais, aquelas que estão aí no foco de concurso de estudos, né? Para concurso público, pode entrar em contato comigo. Faço uma anamnésia, né? Analiso o perfil e dou uma dica de estudo, né? Aproveitar. É a live, quem tá na live, assistiu a live, pode ir pra lá, que eu vou segurar aí e dar a anamnese tranquilamente. Hashtag, então, método e aprendizagem, é isso? Isso aí, hashtag, método e aprendizagem. Tamo junto, gente, até a próxima segunda. Valeu, tchau. Até a próxima, tchau, tchau.